Shalom, queridos, que a paz do Eterno te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Eu estava aqui meditando na palavra do Eterno, ali em João, no capítulo 6, no versículo 60. E ali fala que 70 dos discípulos de Yeshua, 70 dos discípulos de Yeshua, de Jesus, o abandonou. Espera aí, mas por que eles abandonaram Yeshua? Porque as suas palavras eram duras. E 70 dos seus discípulos, depois dele ter ali dado uma palavra, dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Depois dele ter falado, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Porque a Torá ela vai dizer que a vida está no sangue. Então ali, os judeus, eles vão à loucura por causa desta palavra. E 70 dos seus discípulos o abandonam, porque não suportaram a palavra do Mestre. E é como nós temos dito, espera aí, como que as pessoas, elas se dizem de Deus, se elas não suportam a palavra do Mestre, a palavra de Yeshua, que foi enviado por Deus, que foi enviado pelo nosso Elohim. Como pode ser isto? Eu sigo a Yeshua, eu sigo a Jesus, mas as suas palavras eu não quero seguir. Não tem como fazer essa separação. E é por isso que neste capítulo, ali de João, no capítulo 6, no verso 50, 55, Yeshua ele vai dizer, ó, é aquele que o Pai não enviar. Aquele que o Pai não enviar não vai suportar a palavra que eu vos falo, a palavra que eu vos prego. E no contexto ali, Yeshua ele tinha pegado um barco e ido para outra banda, e a multidão estava atrás de Yeshua procurando, mas não o encontrava. Yeshua então vira e fala assim, olha, vocês vêm atrás de mim não por causa dos sinais que vocês vistes, mas por causa da multiplicação do pão, por causa do pão que eu vos dei e vos saciastes. Ou traduzindo, vocês estão atrás de mim somente por causa de milagres. Vocês não querem mudar de vida. Vocês não querem tomar uma posição. Isso é que Yeshua estava dizendo ali para aquela multidão. Então Yeshua ele vai começar a falar sobre o pão da vida. E ele diz, as palavras que eu vos tenho dado são espírito e vida. São espírito e vida. Então não tem como, queridos, você seguir Yeshua sem uma mudança.
sem fazer techuvá, sem fazer retorno no seu modo de viver, no seu modo de agir, no que você come, no que você veste. Estar dentro de uma igreja, dentro de um templo, porque a igreja somos nós, estar dentro de 4 paredes, dentro de 4 paredes que as pessoas chamam de templo, mas não é templo. Só existiu 2 templos e os 2 foram destruídos pelo Eterno por causa da idolatria do povo pelo templo. Então, depois do cativeiro babilônico, vai surgir ali casas de reuniões, vai surgir ali as pessoas que se reuniam nas sinagogas ou igreja, que a palavra é o mesmo, eclésia no grego. Mas lá em Pedro fala que vocês, eu, você, nós estamos sendo edificados casas espirituais. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito do Santo, Ruach HaKodesh, habita dentro de vocês? Yeshua diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. A palavra ali é kahal, reunião de pessoas. Às vezes muitas pessoas elas pegam ali Hebreus 10, 25, ai, mas está escrito: não deixei de congregar-vos. Qual que é a palavra congregar ali no original, queridos? Às vezes muitos pastores falam isso, é para dominar sobre as pessoas. E Deus, o Eterno, Ele não nos chamou para dominar sobre as pessoas, mas nós governarmos em favor das pessoas, não sobre elas, colocando-as sobre opressão. Tem pastor que fala: olha, se você sair da minha igreja, você vai ser amaldiçoado, Deus não vai te prosperar. As macumbas aí evangélicas cristãs, porque eles não entenderam o propósito de estar juntos, não entenderam o propósito de se reunir, não entenderam o propósito. Então ali em João, no capítulo 6, o povo ele vai falar: olha, os nossos pais eles comeram um maná que desceu do céu. Então Yeshua, ele vai dizer: olha, os vossos pais comeram um maná que desceu do céu ali no deserto, e eles morreram. Mas o pão que eu vos der, o alimento que eu vos der, essa vai redundar para a vida eterna. Porque a palavra que eu vos falo é espírito e vida. As palavras são espírito e vida. As palavras de Yeshua são espírito e vida. E Yeshua ele veio nos ensinar a viver a Torá, a cumprir os mandamentos do Eterno.
Engraçado que a palavra fala que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, para que nós não sejamos enganados, infelizmente, como muitos estão sendo enganados. Estão doutrinados pela doutrina de Roma. As igrejas evangélicas, católicas, protestantes estão doutrinadas, alicerçadas sobre o fundamento de Roma, não sobre os fundamentos dos apóstolos. Porque sobre os fundamentos dos apóstolos não há trindade. Sobre os fundamentos dos apóstolos não há dízimo em dinheiro. Lá no livro de Atos vai falar que todos tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Ninguém tinha falta de nada. E é o que nós temos visto nos dias de hoje? É uma pergunta. É isso que temos visto nos dias de hoje? Então essas ministrações que estão neste canal, querido, eu não estou falando de pessoas. Eu não estou julgando pessoas. E mesmo às vezes tem situações que você precisa julgar. Como está escrito na palavra, julgais conforme a reta justiça. Por quê? Porque às vezes você fala uma palavra, aí tem umas pessoas que falam assim: olha, está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Tira a trave que está no seu olho para depois você tirar a trave que está no olho do seu irmão. Mas eles esqueceram de ler essa parte: não julgueis. Julgueis conforme a reta justiça. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve ali nas suas cartas: olha, vocês não julgam, vocês julgam os que estão de fora e não os que estão de dentro. Então as pessoas estão lendo a Bíblia, lendo a palavra e não estão entendendo nada. É essa conclusão que você chega. Porque as pessoas estão falando aquilo que elas não sabem. Às vezes você fala a palavra de Yeshua, os ditos de Yeshua, aquilo que Yeshua diz, as pessoas ficam irritadas. Eu gostaria de saber o porquê. Nós temos que dar explicação àqueles que nos pedirem a razão da nossa fé. Nós temos que dar explicação, e a palavra ainda fala com mansidão. Se vier um católico, se vier um católico romano, né, até mesmo um católico evangélico, se vier um espírita, se vier uma pessoa do islamismo, eu vou ficar irritado com ela? Não. Eu tenho que dar explicações da razão da minha fé, mostrando-os, apontando-os o caminho. E a palavra fala com mansidão.
com mansidão. Então aqui, queridos, nós as mensagens deste canal não é falando de pessoas, não é julgando pessoas. Nós damos razão da nossa fé e nós mostramos às pessoas, muitas das vezes que estão dentro das igrejas, com a Bíblia na mão, sem saberem a quem estão servindo, sem saberem o serviço. A palavra serviço é a mesma de adoração, avodá. Adoração não é você cantar, não é você pular. A palavra adoração é serviço, trabalho. E as pessoas estão fazendo um serviço pensando que estão servindo ao Eterno, mas estão fazendo tudo ao contrário àquilo que diz a palavra. Então 70 dos discípulos ali abandonaram Yeshua. Yeshua, ele ficou desesperado, começou a chorar. Yeshua, ele ficou desesperado. Nossa, e agora o que eu vou fazer? Os meus discípulos estão me abandonando. É isso que está escrito ali em João capítulo 6, no versículo 60 em diante. Yeshua, ele vira para os 12. Os 12 ali que restaram. E fala assim, olha, e vocês 12 aí? Não querem ir com eles? Vocês não querem ir ali com os 70? Vocês não querem ir com eles? Palavra dura, né? E muitos hoje não estão suportando as palavras do Mestre porque estão fazendo tudo ao contrário da Torá, da palavra de Deus, tudo ao contrário das instruções do Eterno. Por isso que não estão suportando, porque não foram enviados pelo Pai. É o que Yeshua diz. Aqueles que o Pai não enviar, eles não vão suportar as palavras que eu vos tenho falado. Queridos, a palavra fala que o Eterno, ele não poupou os anjos. Irá poupar eu e você se não nos arrependermos? A palavra fala aquele que não poupou o seu próprio filho. Antes o entregou. Aquele que não poupou o seu próprio filho. É que eu disse no vídeo anterior, a Constituição dos céus, ela é mais elevada do que a Constituição da terra, queridos. Não é porque estou com uma Bíblia na mão, estou dentro de quatro paredes chamada templo, que eu estou salvo. Não. Certa vez um jovem, ele chega para Yeshua e diz, mestre bom. Yeshua de imediato vira para aquele jovem e diz, por que você me chama de bom?
Por que você está me chamando de bom?